o perfil comportamental. Por que que eu ajo do jeito que eu ajo? Por que que eu faço aquilo que eu faço? Por que que eu falo coisas que eu falo? E às vezes as pessoas se culpam e carregam isso e não sabem o porquê. Então, quando você nasce, você já vem com temperamento, que é uma coisa que tem a ver com você, tem a ver é biológico, sabe? Mas tem o perfil comportamental, que tem a ver como esse temperamento, ele reage na sua vida, como você se comporta, e isso não é DNA. Eu diria mesmo assim, é DNA, mas de Deus, sabe por quê? Porque nós somos todos iguais e todos diferentes também. Então, Deus nos deu essa capacidade de nos relacionarmos, mas através daquilo quem nós somos. Por isso eu falo que nós precisamos de saber o porquê das coisas, quem nós somos, porquê que nós nos comportamos da maneira que a gente se comporta. E antigamente, o Hipócrates, lá desde do ano 460 a 377 a.C., ele começou a estudar os comportamentos humanos e ele descreveu, ele dizia que havia 4 fluidos corpóreos fundamentais: o sangue, a bile negra, a bile amarela e o flema, e afetava diretamente o nosso comportamento. Então ele descreveu isso como em quatro comportamentos, que é o sanguíneo, o melancólico, o colérico e o fleumático. Então ele dizia que os sanguíneos são alegres, os melancólicos são tristes, os coléricos são entusiasmados, às vezes forte, e os fleumáticos são calmos. Só que depois dele, muitas pessoas começaram a estudar os comportamentos humanos e a entender o que é que se passava, e veio um Senhor que mudou muito essa análise, e isso é lindo demais, que é o Sr. William Moulton Mostrom. Ele era doutor em psicologia da Harvard, e lá em 1928 ele começou. Então ele começou a ver as emoções normais das pessoas, e ele classificou isso em teoria DISC. O que é que significa DISC? Tem a ver com dominante, tem a ver com influente e estabilidade e consciência, que é conformidade. Então, deixa eu falar aqui na linguagem popular. O que é um dominante? É aqueles que normalmente a gente diz assim: puxa, você é um mandão, você é uma mandona, né? E a gente classifica as pessoas assim. Mas não, é o comportamento daquela pessoa, que é assim, as características daquela pessoa que levam a essa dominância. E nós precisamos de pessoas dominantes, ou não precisamos? Aquelas pessoas que são assertivas, que não querem ouvir detalhes, que vão lá e querem resultados rápidos. Nós precisamos de chefes, nós precisamos de patrões, nós precisamos de pessoas que nos comandem, é ou não é? Então, esses são chamados dominantes. A dominância é muito elevada neles, em alguns, noutros não tanto. E depois a seguir vem os influentes, que normalmente nós classificamos como os sem noção, que vão de qualquer jeito e nem querem nem saber. Tá bom para todo mundo, tá bom para mim também. Eu não quero saber de detalhes muito, mas eu vou, eu faço, eu estou junto. Esses são os influentes, alegres, extrovertidos. E depois vem os estáveis, que são aquelas pessoas que a gente diz que são os inseguros. Na realidade, tem um pouco de insegurança nesse comportamento, mas eles são pessoas que são os melhores amigos, são os melhores ouvintes, são pessoas estáveis, e eles precisam de segurança. Eles não gostam de coisas de última hora, planos trocados de última hora. Eles gostam de planejamento, planeamento. São pessoas que existem e que são válidas e precisas na sociedade. Quem não precisa de um amigo que está sempre disposto a ouvir? Quem não precisa de um amigo que nunca falha? E depois vem os conformes, que normalmente a gente classifica como chatos, não é? Os chatos de plantão. O ser humano tem essa coisa de classificar os outros, não é?
E a gente classifica às vezes pela negativa. Mas os conformes são aquelas pessoas que não gostam muito de muvuca, não gostam muito de estar junto de barulhos e de confusão, porque eles são muito dedicados a ter ser tudo muito certo, muito bem planejado, números. Eles gostam de saber tudo, eles não fazem nada assim como fazem os influentes, que vão e depois logo se vê. Não, eles gostam de planejamento. Vamos aonde? Qual é o lugar? Quanta distância é? O que é que vamos fazer nesse lugar? Então, esses são os conformes, que também são tão necessários no nosso mundo, na nossa sociedade, nas nossas famílias, nas nossas igrejas. Imagina as pessoas certas no lugar certo. Vai dar tudo certo, não é? Imagina dentro de uma igreja, alguém que é estável, alguém que é conforme, que não lida muito bem com confusão, com barulho, com quando as pessoas chegam e entram e saem e aquela coisa, eles vão ficar muito frustrados, vão ficar nervosos, estressados. Mas se eles estiverem dentro de uma secretaria, dentro de um lugar de organização, organizarem tudo certinho, planejarem tudo, na tesouraria da igreja, olha só, vai ser uma bênção. Eles vão chegar ao pé do pastor, pastor, está aqui, ó, está aqui a contabilidade da semana, do mês, do ano, tudo feitinho aqui, os números tudo, autogestão, tudo aqui bem planejado. Os estáveis também, eles gostam, eles para marcar uma reunião, eles fazem uma reunião. eu estou no exagero, né? Mas é para vocês entenderem que existem pessoas assim. E nisto que eu estou falando, nestas características, talvez vocês se lembrem já, ou se lembraram já de alguém que é assim, desse jeito. E imagina colocarem aquela pessoa que é um influente, que é uma pessoa que é alegre, bem disposta, na portaria de uma igreja. Olha só, como as pessoas vão ser bem recebidas. Entre, que alegria eu ver você, dá um abraço, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Olha só, é um cartão de visita excelente para colocar na porta de uma igreja. Venha, eu vou levar você para se sentar, sinta-se à vontade, sinta-se em casa, nós amamos pessoas. Olha só, a pessoa certa no lugar certo. E aquela pessoa que é dominante, que precisa estar, por exemplo, chefiando um grupo, liderando um grupo, que gosta de coisas perfeitas, bem feitas e feitas na hora. Sabe? Essa pessoa é muito necessária também. Coordenar o grupo de louvor, por exemplo, o coral, a escola dominical, coordenar coisas e pôr para andar, para que seja executado. Os dominantes são necessários também. Então, quando tu está no lugar certo, fica tudo certo. E isso é uma maravilha. Então, no meu livro eu falo isso muito em relação ao relacionamento conjugal, filhos, familiar. Isso é muito necessário. Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei como é o meu cônjuge, os meus filhos, os meus irmãos, os meus pais, os meus avós, familiar, eu vou me saber comportar e o resultado vai ser positivo, muito bom. Claro, discordâncias, desencontros sempre vai ter, mas quando eu sei essas coisas, esse tipo de coisas, eu vou me relacionar muito melhor. E isso traz tantos benefícios para a família, para o mundo, para a sociedade onde nós estamos, que hoje em dia ninguém quer saber de ninguém, ninguém respeita ninguém, é uma confusão, é um egoísmo total. Então, nós vamos entrar nessa imersão, sim, também, entendendo, claro, é uma coisa bem geral, não é tão aprofundada como fazendo um curso, mas vai trazer com certeza para você muita luz acerca dos comportamentos. Eu, por exemplo, eu tinha muito essa coisa de querer ser muito paciente, ser muito boazinha, ser muito calma, mas eu sou influente. Eu gosto de muvuca, eu gosto de confusão. Quando eu chego, todo mundo sabe que eu cheguei. Esse é o meu jeito, é o meu comportamento, o meu perfil comportamental. E eu comecei a entender que tem lugares que eu não posso ser assim. Então, o que é que eu faço? Eu adapto. Eu sei, quando eu chego num lugar que eu não conheço as pessoas, eu não chego lá, ei, gente, cheguei, estou aqui, sou a Judite Ferreira. Não.
eu observo o ambiente, observo as pessoas, fico quietinha no meu lugar, sabe? Muitas vezes custa a gente ficar quieto quando a gente quer falar, mas aí a gente aprende. Agora, eu não vou fazer isso sempre na minha vida. Há lugares que são o meu ambiente e que eu posso ser quem eu sou. E aí eu ponho para fora tudo aquilo que eu sou. A minha alegria, a minha extroversão. E aí, isso é maravilhoso. Sabe porquê? Porque quando a gente adapta e tentamos ser uma pessoa que nós não somos, é como esticar um elástico. Você estica e um dia esse elástico rebenta. E quando a gente estica o elástico com as mãos e ele rebenta, uma das mãos vai ser machucada. É ou não é? Vai doer. Então, por isso às vezes existem muitas doenças psicológicas, muito stress, ansiedade, porque as pessoas estão tentando viver um personagem. E eles não são um personagem, eles são um ser humano. Olha só, isso é ouro. Então nós precisamos de entender realmente os perfis comportamentais. E isso é de Deus, gente. Eu já prometi, um dia eu vou trazer aqui uma análise sobre os discípulos de Jesus. Para vocês entenderem que realmente era assim mesmo. E a gente vai, à luz da teoria DISC, nós vamos classificar quem era quem, se era dominante, se era influente, se era estável, se era conforme. E vocês vão concordar comigo. Amém? Então, você que quer entrar nesta imersão, nesta aula de conhecimento, de autoconhecimento, quer entrar junto comigo, se inscreva, manda uma mensagem para mim, manda um direct, alguma coisa, mas se manifeste, porque nós vamos começar, nós vamos continuar com as lives, mas vai ser assim bem geral. Mas nessa imersão nós vamos aprofundar os conhecimentos, amém? E depois no fim vocês vão ver que realmente valeu a pena. Tá bom? Tenham um dia abençoado. Fui! Hoje está um dia maravilhoso, primavera. Que Deus abençoe a todos. Tchau, fui!